Padre Pio revela como quebrar maldições com um simples punhado de sal. Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor esteja com você. Hoje quero fazer um chamado espiritual, porque muitas pessoas estão travadas financeiramente, espiritualmente e emocionalmente, e nem sequer desconfiam do verdadeiro motivo. Você sabia que Padre Pio deixou um alerta espiritual antes de morrer? Um alerta que envolve um detalhe tão simples, tão cotidiano, que pode estar neste exato momento bloqueando suas bênçãos e atraindo a pobreza e as quebrar maldições com um simples punhado de sal para sua casa. Eu sei que parece algo pequeno, mas no mundo espiritual, os detalhes fazem toda a diferença. Hoje, vamos mergulhar em um dos conhecimentos mais profundos e pouco divulgados do Santo dos Estigmas. Como um simples punhado de sal, usado com fé e da maneira correta, pode quebrar maldições que estão bloqueando sua vida há anos. Este é um conhecimento que Padre Pio compartilhava apenas com aqueles que realmente precisavam, e hoje ele chegou até você. O sal na tradição espiritual. Antes de entrarmos nos ensinamentos específicos do Padre Pio, precisamos entender algo fundamental. O sal não é apenas um tempero. Desde os tempos bíblicos, ele carrega um simbolismo espiritual profundo. No livro de Levítico, Deus ordena: tempera com sal toda oferta de cereais. Não deixes faltar a oferta de cereais, o sal da aliança com o teu Deus. O sal era o símbolo da aliança eterna, da purificação e da preservação. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E em toda a tradição católica, o sal é usado em sacramentais, especialmente no exorcismo e no batismo. Por quê? Porque o sal tem propriedades únicas. Ele purifica, conserva, dá sabor e, no mundo espiritual, cria uma barreira contra forças negativas. Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade mística, podia literalmente ver o poder do sal contra as influências malignas. Como ele mesmo dizia aos seus filhos espirituais mais próximos: o inimigo teme o sal abençoado mais do que muitas orações pomposas ditas sem fé. Antes de revelar essa verdade, quero te pedir um gesto de caridade e fé. Padre Pio e a visão mística do Sal Padre Pio não era apenas um santo de grande fé, ele possuía dons místicos extraordinários. Os estigmas em seu corpo eram apenas a manifestação visível de uma conexão espiritual profunda que lhe permitia enxergar além do véu do mundo físico. Em seus momentos de êxtase místico, Padre Pio descrevia como via o mundo espiritual em constante batalha ao nosso redor. E uma das armas mais simples, mas poderosas nesta batalha, segundo ele, era o sal consagrado. Um de seus biógrafos, Padre Alessio Parente, relata que certa vez, quando uma mulher desesperada procurou Padre Pio, alegando que sua família estava sob uma maldição, o santo não recorreu a rituais complexos. Em vez disso, deu-lhe um pequeno saquinho de sal benzido e instruções específicas de como usá-lo. Semanas depois, a mulher retornou completamente transformada. Os problemas inexplicáveis haviam cessado, a harmonia voltara ao lar e até mesmo a situação financeira começou a melhorar. Quando questionado por outros padres sobre este método simples, Padre Pio respondeu com sabedoria: não é o sal que opera o milagre, mas a fé em Deus que o ativa. O que são maldições na visão de Padre Pio? Mas antes de aprendermos a técnica do sal revelada por Padre Pio, precisamos entender o que exatamente são maldições, segundo este grande santo, porque a compreensão dele era muito mais profunda do que o senso comum imagina. Padre Pio ensinava que existem 3 tipos principais de influências negativas que muitos chamam indistintamente de maldições. Primeiro,
maldições propriamente ditas, palavras carregadas de ódio e má intenção, pronunciadas contra alguém, especialmente por pessoas com laços de sangue ou autoridade espiritual. Segundo, vínculos negativos, conexões espirituais prejudiciais, formadas através de relações tóxicas, promessas quebradas ou pactos realizados consciente ou inconscientemente. Terceiro, influências ambientais negativas, energias densas acumuladas em lugares ou objetos devido a eventos traumáticos ocorridos ali ou rituais negativos realizados. O extraordinário sobre Padre Pio é que ele não apenas teorizava sobre estas forças, ele literalmente as via. Com seus dons místicos, ele podia enxergar como estas influências se agarravam às pessoas como cordas invisíveis ou sombras que as seguiam. Um de seus confidentes mais próximos relatou que o padre uma vez disse: se as pessoas pudessem ver as correntes espirituais que as prendem, ficariam aterrorizadas. Mas se pudessem ver como um simples gesto de fé pode quebrá-las, ficariam maravilhadas com o poder de Deus. Os sinais de que você pode estar sob influências negativas. Como saber se você precisa da técnica do sal, revelada por Padre Pio? O santo dos estigmas apontava para sinais específicos que indicam a presença de bloqueios espirituais em nossa vida. Primeiro, sequências inexplicáveis de infortúnios. Não apenas má sorte ocasional, mas uma série persistente de problemas que parecem seguir um padrão. Segundo, pesadelos recorrentes, especialmente aqueles envolvendo perseguição, sufocamento ou figuras sombrias. Terceiro, sensação de peso ou opressão em determinados ambientes da casa, geralmente percebida por várias pessoas independentemente. Quarto, bloqueios constantes na vida financeira, amorosa ou profissional que não têm explicação lógica, mesmo quando você faz tudo certo. Quinto, conflitos familiares intensos e repentinos, especialmente quando surgem do nada e sobre assuntos triviais. Padre Pio dizia que estes sinais não devem nos levar ao medo, mas à ação espiritual consciente. O medo, ensinava ele, é a ferramenta preferida do inimigo. A fé simples e prática é nosso escudo mais poderoso. Neste momento, quero que você pare e reflita sinceramente. Você tem experimentado sequências de eventos negativos que parecem seguir um padrão inexplicável. Situações que se repetem como se algo invisível estivesse interferindo em seu progresso e felicidade. Se você identificou pelo menos 2 dos sinais que mencionei, é possível que este conhecimento do Padre Pio tenha chegado até você exatamente no momento certo. Não por acaso, mas por providência divina. Compartilhe sua experiência nos comentários escrevendo: Padre Pio, liberta-me, se você sente que precisa deste conhecimento em sua vida. Isso não apenas fortalecerá sua intenção, mas também criará uma corrente de oração entre todos que assistem este vídeo. A técnica do sal revelada por Padre Pio. Agora, vamos ao conhecimento prático que Padre Pio compartilhava com aqueles que sofriam com bloqueios espirituais. A técnica do sal, na sua simplicidade, esconde um profundo poder espiritual. Primeiro passo: a preparação do sal. Padre Pio ensinava que não devemos usar qualquer sal. Idealmente, deve-se usar sal marinho não refinado, que mantém sua estrutura cristalina natural. Este sal deve ser consagrado através de oração. Se possível, leve o sal à igreja para ser abençoado por um sacerdote. Se isso não for possível, você mesmo pode fazer uma oração sincera sobre o sal, invocando a proteção divina. Padre Pio sugeria colocar o sal em um prato branco e fazer sobre ele o sinal da cruz, recitando o Salmo 91. Segundo passo, o ritual dos cantos. Padre Pio revelava que os cantos da casa são pontos energéticos especiais, onde as energias tendem a se acumular.
Coloque uma pequena quantidade de sal benzido em cada canto de cada cômodo, começando pela entrada principal e movendo-se no sentido horário. Enquanto coloca o sal, repita em voz baixa: por este sal consagrado, toda influência maligna seja afastada deste lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro passo: a purificação das soleiras. As soleiras das portas e janelas são consideradas portais energéticos por onde as influências entram. Coloque uma linha fina de sal em cada soleira, especialmente nas portas que dão para o exterior. Padre Pio dizia que esta linha de sal cria uma barreira energética que as forças negativas não conseguem atravessar. É como um escudo espiritual para a sua casa. Quarto passo: o sal no corpo. Este é um dos aspectos menos conhecidos da técnica. Padre Pio aconselhava pessoas sob forte influência negativa a dissolver uma pitada de sal benzido em um copo de água e beber em jejum por 3 manhãs consecutivas. Durante este ato, deve-se rezar o Pai Nosso, pedindo especificamente por libertação. Quinto passo: a renovação. O poder do sal não se esgota, mas Padre Pio recomendava renovar este ritual a cada mudança de lua, especialmente na lua nova, quando as energias estão em transição. É importante ressaltar: Padre Pio sempre enfatizava que estas práticas não são mágicas, são gestos de fé que ativam a proteção divina. O sal é apenas o veículo, ele dizia. A fé é o verdadeiro poder. Casos reais de transformação. Ao longo dos anos, tenho coletado testemunhos impressionantes de pessoas que aplicaram esta técnica do sal, revelada pelos ensinamentos do Padre Pio. Deixe-me compartilhar alguns casos que demonstram seu poder transformador. Carlos, de Minas Gerais, estava com seu comércio à beira da falência. Inexplicavelmente, os clientes entravam em sua loja e saíam sem comprar, mesmo quando demonstravam interesse genuíno. Após aplicar o ritual do sal nos 4 cantos da loja e nas soleiras, ele notou uma mudança imediata na atmosfera do local. Em menos de 2 semanas, as vendas começaram a aumentar e 3 meses depois, seu negócio estava completamente recuperado. Mariana, do Rio de Janeiro, sofria com pesadelos terríveis e uma sensação constante de ser observada em sua própria casa, especialmente no quarto. Após descobrir que seu apartamento havia sido anteriormente ocupado por alguém que praticava rituais negativos, ela aplicou a técnica do sal em toda a casa. A família Souza enfrentava conflitos constantes e inexplicáveis. Discussões surgiam do nada, sempre pelos mesmos motivos, como se estivessem presos em um ciclo. Quando aplicaram o ritual do sal e beberam a água com sal benzido nas 3 manhãs, sentiram uma clareza mental renovada. Um dos familiares confessou depois: era como se uma névoa tivesse sido levantada de nossas mentes. Estes não são casos isolados. O poder purificador do sal, quando aplicado com fé e seguindo os ensinamentos de Padre Pio, tem o potencial de quebrar ciclos negativos que podem ter se estabelecido em sua vida há anos ou mesmo gerações. Fundamentos espirituais do sal. Para entender completamente o poder desta técnica, precisamos mergulhar nos fundamentos espirituais do sal, na tradição que Padre Pio seguia. Na tradição católica, o sal é um dos elementos naturais mais reverenciados. No ritual romano de exorcismo, o sal exorcizado é mencionado como um elemento que afasta todo o poder do adversário. No ritual batismal antigo, uma pitada de sal era colocada na língua do batizando como símbolo de sabedoria e purificação. O que torna o sal tão especial do ponto de vista espiritual? Padre Pio explicava que o sal possui 3 qualidades que o tornam poderoso contra influências negativas. Primeira qualidade: estabilidade estrutural.
Os cristais de sal têm uma estrutura molecular extremamente estável e ordenada. No plano espiritual, esta estabilidade confronta e desorganiza energias caóticas. Segunda qualidade, capacidade purificadora. O sal limpa, desinfeta e preserva. Espiritualmente, ele tem a mesma função, purificando ambientes e dissolvendo vínculos negativos. Terceira qualidade, natureza essencial. O sal é um elemento básico, fundamental para a vida. No plano espiritual, ele representa a essência divina em sua simplicidade e poder. Padre Pio dizia que, quando abençoamos o sal, estamos ativando estas propriedades naturais e elevando-as ao plano espiritual através da fé. É como se o sal se tornasse um condutor da graça divina, combinando o sal com outros elementos de proteção. Embora o sal por si só seja extremamente poderoso, Padre Pio também ensinava que ele pode ser combinado com outros elementos para criar uma proteção espiritual ainda mais forte. A combinação mais poderosa, segundo seus ensinamentos, é o sal com azeite de oliva benzido e água benta. Estes três elementos juntos criam o que ele chamava de tríade de proteção. O processo é simples. Em um pequeno recipiente, coloque uma colher de sal marinho, algumas gotas de azeite de oliva e algumas gotas de água benta. Enquanto mistura estes elementos com o dedo indicador direito, reze 3 Ave-Marias pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Esta mistura pode ser colocada em pequenos recipientes nos principais cômodos da casa, especialmente aqueles onde você sente uma energia mais pesada. Padre Pio recomendava renovar esta mistura a cada 7 dias. Outro complemento poderoso é a oração de São Miguel Arcanjo, recitada enquanto se realiza o ritual do sal. Como guardião e defensor contra as forças do mal, São Miguel potencializa o efeito purificador do sal. Lembre-se sempre do que Padre Pio enfatizava. Não são os elementos em si que têm poder, mas a fé que os ativa. O sal sem fé é apenas sal. O sal com fé torna-se um instrumento de Deus. Como o próprio Padre Pio dizia, use estas ferramentas espirituais como um bom jardineiro usa suas ferramentas, no momento certo, na medida certa, com o propósito certo. Aplicações específicas do ritual do sal. O ritual do sal, como ensinado por Padre Pio, pode ser adaptado para situações específicas que muitos de nós enfrentamos. Vamos explorar algumas aplicações particulares para problemas financeiros persistentes. Além do ritual básico, Padre Pio recomendava colocar uma pequena quantidade de sal benzido em uma bolsinha verde e guardá-la próxima aos documentos financeiros ou na gaveta onde você guarda dinheiro. Isso ajuda a limpar os bloqueios energéticos relacionados à prosperidade. Para conflitos familiares, neste caso, o foco especial deve ser a mesa onde a família se reúne para as refeições. Coloque um pires branco com sal benzido no centro da mesa durante uma refeição em que todos estejam presentes, sem mencionar seu propósito. Após a refeição, espalhe este sal pelos cantos da casa. Para problemas de saúde inexplicáveis, Padre Pio sugeriu uma atenção especial ao quarto da pessoa afetada. Além dos cantos, coloque uma pequena quantidade de sal benzido sob o colchão, nos 4 cantos da cama. A água com sal deve ser tomada por 9 manhãs consecutivas, em vez das 3 básicas. Para bloqueios em projetos profissionais, leve uma pequena quantidade de sal benzido em um envelope branco para seu local de trabalho. Coloque-o discretamente na gaveta da sua mesa ou próximo ao seu espaço de trabalho. Renove este sal toda segunda-feira. Em todas estas aplicações específicas, lembre-se sempre do princípio fundamental ensinado por Padre Pio. O ritual externo é apenas um reflexo da transformação interna que buscamos.
Conclusão e reflexão. Ao longo deste vídeo, exploramos um conhecimento profundo que Padre Pio compartilhava com aqueles que realmente precisavam. O poder do sal consagrado como instrumento de libertação espiritual. Um elemento tão simples, tão acessível, tão comum em nossas cozinhas. E, no entanto, quando usado com fé sincera e conhecimento adequado, pode quebrar cadeias espirituais que talvez estejam bloqueando sua vida há anos. O que torna este ensinamento tão precioso não é sua complexidade, mas justamente sua simplicidade. Como o próprio Jesus ensinava, o reino dos céus pertence aos simples. E Padre Pio, seguindo fielmente os passos do Mestre, sempre buscava ferramentas espirituais acessíveis a todos, independentemente de sua educação ou condição social. O sal, em sua humildade, nos lembra que as maiores transformações espirituais não vêm necessariamente de rituais grandiosos ou conhecimentos esotéricos complexos. Muitas vezes, vêm dos pequenos gestos realizados com grande fé. Como Padre Pio dizia em seus momentos de aconselhamento mais íntimo, Deus colocou remédios para todas as nossas aflições ao alcance de nossas mãos. Temos apenas que reconhecê-los e usá-los com fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que me assiste agora, se você sente que há bloqueios inexplicáveis em sua vida, se parece que uma força invisível está impedindo seu progresso e sua felicidade, talvez este simples conhecimento tenha chegado até você no momento exato em que você mais precisava. Aplique este ritual do sal com fé sincera, não como uma fórmula mágica, mas como um gesto de confiança no poder divino que deseja sua libertação e prosperidade. E lembre-se sempre das palavras de Padre Pio: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. E então, este conhecimento sobre o poder do sal revelado por Padre Pio tocou seu coração? Você já teve alguma experiência com o poder do sal em rituais de purificação? Compartilhe nos comentários escrevendo: Padre Pio abençoa meu lar, para criar uma corrente de bênçãos entre todos que assistem este vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, não se esqueça de dar aquele like poderoso que ajuda nosso canal a crescer e compartilhe com alguém que você ama e que talvez esteja precisando desta bênção. E para não perder nenhuma revelação espiritual poderosa como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nosso compromisso é trazer conhecimentos espirituais profundos que realmente podem transformar sua vida.